Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais episódio do nosso podcast, né? O nosso episódio de volta das nossas férias curtas. E no episódio de hoje, a gente vai fazer a review do livro A Vegetariana. Vocês me perdoem por eu não falar o nome da autora, é que eu tô com muito receio de errar a pronúncia. Então, ele é um livro de literatura estrangeira, mais especificamente de literatura asiática, então ganhador de prêmio, etc. Ele se encontra lá no Mac Livros e hoje é a nossa resenha sobre ele. Vou fazer um pequeno resumo da sinopse. Esse livro é de 2018. Por algum motivo eu achei que ele era mais recente, não sei porquê. Mas enfim, A Vegetariana conta a história de uma mulher comum que, pela simples decisão de não comer mais carne, transforma uma vida aparentemente sem maiores atrativos em um pesadelo perturbador e transgressivo. Narrado a três vozes, o romance apresenta o distanciamento progressivo da condição humana de uma mulher que decidiu deixar de ser aquilo que marido e família a pressionaram a ser a vida inteira. Esse romance de Han Kang tem sido apontado como um dos livros mais importantes da ficção contemporânea. Uma história sobre rebelião, tabu, violência e erotismo, escrita com a clareza atordoante das melhores e mais aterradoras fábulas. Pronunciei o nome da autora aí. Eu imagino que seja assim, é sul-coreano, né? Não sei se os meus anos de K-pop serviram para alguma coisa. Provavelmente não. Então, como eu disse, eu achava que esse livro era mais recente, porque eu acho que eu só ouvi falar dele ali em 2024, começo de mês de 2024 ali. Eu não lembro quem foi que eu vi comentando, se foi o Paulo Hatz, se foi alguma outra pessoa que fala de livros, se foi pelo Instagram que eu vi, eu não lembro. Eu lembro que eu vi que deu assim, um certo hype e eu fiquei curiosa, né? Pela sinopse, que eu não li ela inteira aqui, mas ela entrega já de que o livro não é um livro simplesmente de uma mulher que decide que não vai mais comer carne, né? Dava para perceber que ele tinha ali um significado, tava querendo ele passar uma mensagem, né? E aí eu falei que eu ia ler, não lembro, acho que foi em 2025 eu falei que ia ler, acabei não lendo. E aí a gente resolveu ler agora, né? Que entrou no Mac Livros. Só para dar uma introdução rápida da história, porque não dá para falar muito. Inclusive esse episódio ele tem gatilhos, né? Vai ter que ser mais 18. É a história dessa protagonista, né? A Yeon-hee, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. E essa história ela é contada de 3 pontos de vista. E aí já tem aqui uma coisa curiosa que não tem o ponto de vista dela. Né? Eu ia falar justamente isso. É incrível, né? Quem a gente queria que falasse alguma coisa, a gente não tem o ponto de vista. Exatamente. A gente só sabe a história, o que aconteceu, entre aspas, que a gente não sabe se aconteceu desse jeito ou não, do ponto de vista do marido dela, do cunhado dela e da irmã dela. Né? O cunhado e marido dessa irmã dela mais velha. E aí, essas 3 pessoas têm ali, né, visões diferentes, mais ou menos, do que aconteceu. Eu vou contar partes diferentes da história ali, enfim. Tem esse marido dela, que é um acomodado, né? Ele tá ali, se acomodou, disse que casou com ela porque era conveniente, porque ela não esperava nada dele, ele também só queria que ela fizesse o papel dela de esposa, enfim, né? Mas aquela questão meio machista. E esse cunhado dela, que é um esquisito, um artista lá meio frustrado. E essa irmã dela, que é mais velha e que faz esse papel de esposa ali, o casamento dela já não serve mais pra nada, já era, mas ela tá ali cuidando do filho dela, fazendo ali o que se espera, né, dela. E aí um belo dia... Inclusive isso é um dos pontos que eu só queria levantar, que eu acho interessante, que todos eles se encaixam, e pela autora ser coreana, nessa visão
do patriarcado coreano, né? Que as mulheres se tornam altamente submissas, se, né, ficam nesse relacionamento em que os homens esperam que elas sejam muito mais cuidadoras de um lar, né, do que qualquer outra coisa. A personalidade delas gira em torno de ser uma cuidadora do lar. E é meio interessante que, tipo, os dois homens, né, eles deixam claro que eles têm essa expectativa das esposas dele. E a irmã, né, da Yeon-hee, ela atende essa proposta. Ela não parece que é algo difícil ou ruim ou que Não é um incomode problema ela. pra ela, né? Pelo menos ali Não é no um problema começo, pra não é um ela. problema pra ela. E aí, exatamente pegando esse gancho aí, um dia essa normalidade aí, essa rotina aí é quebrada quando a Yeon tem lá uns pesadelos com carne, com sangue, com, sei lá, eles não dão detalhes exatamente do que ela sonha, só diz que é uns sonhos assim, sangue, etc. E ela acorda ali meio perturbada e joga a carne da geladeira toda fora e decide que não vai mais comer carne, não vai servir carne, não quer ver carne na frente dela. E aí o marido dela acha esquisitíssimo, fica ali revoltado, porque pra ele, sei lá, é anormal a pessoa não querer mais comer carne, enfim. Dá-lhe o piti dele e beleza. E aí ele vai reclamar pra família dela, enfim, acontecem coisas, né? Isso vai se desdobrando em muitos acontecimentos, que a gente não vai detalhar aqui, que eu acho que se você quiser ler, é bom que você leia, pra você passar, né, pela experiência da leitura, de que tudo isso vai se desenrolando. E aí pula pro ponto de vista do cunhado, que é ali, como eu falei, um artista frustrado ali, faz anos que ele não produz nada, enfim, ele tá ali com as questões dele. Ele ficou obcecado pela protagonista, por umas razões ali X também, que eu não vou entrar em detalhes. E depois o ponto de vista da irmã, que tá ali. Antes de comentar o ponto de vista da irmã, eu só queria dizer uma coisa. Pelas razões que o cunhado fica obcecado por ela, são razões criminosas. O que Isso, também faz parte. Eu acho que também faz parte da crítica da autora sim, em relação aos homens coreanos, a forma como o patriarcado coreano funciona. sim, nós vamos já entrar nesses pontos aí. Então, terminando aqui mais ou menos o que cada ponto de vista fala, né? E aí a irmã dela mostra que esse casamento da irmã dela já era, não tem mais nada ali, né? Até porque esse marido, esquisitíssimo, ela tá ali cuidando do filho dela, ela meio que tenta ali também meio que cuidar da irmã quando as coisas vão se desenrolando. A condição psicológica da protagonista, né, segundo essas pessoas, vai se deteriorando. Enfim, ela tem que meio que ficar ali meio que responsável, que cuidando da irmã ali, né, porque o marido depois pede o divórcio, né, enfim. E aí tem esses três pontos de vista e aí você descobre o que está acontecendo, meio que uma linha do tempo através dessas pessoas. E aí, esse livro, apesar dele ser pequeno, né, já falando rapidamente da experiência de leitura, antes da gente entrar em tudo isso que esse livro quer dizer, né? É um livro complicadíssimo de ler, porque tem muito gatilho. Se você Eu não tem. tava esperando tudo isso de gatilho, Eu não inclusive. tava. A sinopse ela dá a entender que tem uma coisa ali perturbadora, né? Ela fala, eles usam essa palavra, Uhum. né, na sinopse, mas você não imagina o que é. Você, sei lá o que eu pensei. Eu nem sei o Eu que eu tava esperando. imaginei um perturbador nível casa de Usher, sabe? Eu tava esperando uma coisa nessa pegada. Ah, todo mundo se odeia. Ok. Tudo bem, Beleza, todo né? mundo quer se matar. Beleza, mas eu não tava esperando ir pra esse caminho. Ele vai se desdobrando, os acontecimentos vão se desdobrando ali numa coisa meio violenta, numa coisa meio. Enfim, é complicado de ler, bem complicado de ler. Apesar dele ser curto, eu demorei pra ler, eu não consegui ler tão rápido quanto eu gostaria. E, enfim, eu nem sei dizer. No final a gente vai chegar à conclusão, né? Do que a gente achou. Mas já entrando na discussão do, do livro, do que esse livro quer dizer, né? Todas essas questões perturbadoras, o que quer dizer. Eu acho que é uma grande crítica, né, a isso mesmo, a como a sociedade enxerga as mulheres, como, sei lá, um pedaço de carne. Aí tem a questão de não ter o ponto de vista dela, eu acho que é meio que querendo silenciar, como as mulheres são silenciadas. Enfim, tem um monte de mensagem que eu acho que vai nessa. Não sei se é uma crítica diretamente à sociedade sul-coreana, eu não conheço a autora, não sei se ela faz isso em outros livros, mas eu imagino que sim, né? Pelo pouco que eu sei da Coreia do Sul, eles têm meio essa coisa meio machista lá na sociedade, né?
Não que aqui não tenha, mas me parece que lá as coisas são um pouco mais tradicionais. Mas o livro fala disso, de como é esperado que ela cumpra esse papel de esposa e faça tudo direitinho. E aí quando ela sai do que é esperado, ela começa a ser vista como louca, né? Que é isso que o marido dela vai reclamar lá pra família dela, dizer que ela ficou maluca. Enfim. Era basicamente que, concordo, não foi uma leitura fácil, né? Como disse, eu peguei pra ler, porque eu olhei e disse, olha, tem um livro aqui premiado, tal, vamos ver o que é que vai dar. Lá no Mac Livros, eu tava procurando alguma coisa pra ler, e aí eu caí nele. E aí, aquela coisa, pra gente que tem alguns anos, né, como fã de K-pop, eu sou meio ruim de falar os nomes até hoje, mas eu tenho, assim, uma curiosidade muito grande sobre a cultura, né? Eu tenho curiosidade por culturas estrangeiras no geral, e eu meio que fui aprendendo algumas coisas sobre a cultura coreana, né, sul-coreana no caso, conforme esses 10 anos que eu escuto K-pop e eu consumo, né, cultura coreana e tal. E muito se fala justamente sobre esse comportamento machista e voltado para o patriarcado lá na Coreia do Sul. E, inclusive, isso gerou uma espécie de revolta silenciosa das mulheres. Muitas mulheres que se intitulam feministas, elas geraram essa revolução silenciosa que são os, se eu não me engano, 4C. Eu acho que é esse o nome do movimento, 4C. Eu lembro que modificou a sigla, mas eu acho que ficou popularmente conhecida como 4C, que é basicamente o principal pacto delas é não ter filhos, né? Não ter mais filhos para esses homens, né? Então, no caso, eles estão com um déficit muito grande de crianças no país, está tendo uma queda assim babadeira da quantidade de crianças, que da natalidade caiu assim, vem caindo, continua caindo. Se eu não me engano, esse ano só eles registraram um crescimento de 0,5, que não supre ainda, né, todo esse déficit que eles vieram tendo durante os últimos anos. E é justamente por causa desse movimento silencioso que as mulheres começaram a promover para ver se, literalmente, os homens começam a vê-las como pessoas. Então, quando foi seguindo a história e a forma como todo mundo tem uma opinião sobre essa mulher, em nenhum momento ela fala, em nenhum momento ela se expressa. A única coisa que ela expressa são justamente os pesadelos dela, que envolvem sangue, carne e violência. Basicamente isso. Então, ela associa tudo isso e aí ela acaba rejeitando a carne, muito provavelmente, se alimentar de carne, muito provavelmente porque eu acho que ela acaba tendo aquele efeito de pós-trauma, sabe? Aquele. Eu acho que é isso, né? Transtorno pós-traumático. Isso, transtorno. É uma siglazinha assim, mas eu acho que eu não. É uma sigla, Sobre isso. Transtorno eu compreendi como se ela tivesse traumatizada, né? Com o pesadelo dela, e vai modificando a vida dela a partir disso, e a partir desse momento ela vai virando um tipo de mulher que não se encaixa na estrutura da sociedade que eles estão habituados. E a reação das pessoas a essa decisão dela não ajuda também, né? Nesse trauma dela. Acontece uma parada lá com a família dela, pesadíssima, que não ajuda muito na questão toda. Mais uma vez, reforçando aí a questão do patriarcado, né? Que é o pai dela que faz lá uma parada. E aquela coisa, e eu acho que também o consumo de carne, ele é meio que uma metáfora. Eu achei assim, né? Não sei, também eu posso estar viajando muito aqui, a gente tá meio que divagando sobre o que a gente leu. Mas eu acho que também tá muito associado com o fato de que o consumo de carne vermelha lá na Coreia do Sul, ele é um pouquinho complicado, porque você tem que ter muita grana para desembolsar para comer com certa frequência carne vermelha. Não é que nem aqui que a gente tem rodízio e afins. Lá é um produto caro, né? Não é toda
Não é você ir no açougue que você consegue comprar assim com a facilidade. Lá o babado é Lá não é para aqui que você tem, comprar. não é aqui que tem fazenda com 200 mil cabeças de gado, não. Lá a carne é Isso. exportada, né? Eles pegam de outros países, por isso que é caro. Inclusive ela é vendida com aquele tagzinho, né? Pra apitar se você passar no coisa sem pagar, né? Tem aquela tag de alarme no pedaço de carne. Então, assim, ele é um produto que é muito difícil de você consumir. Então, tipo, é uma grande raridade que as pessoas almejam e ela tá rejeitando. Então, eu acho que talvez tenha toda uma metáfora envolvendo isso. Mas o que eu fiquei mais pensando enquanto eu lia, principalmente com desfecho, que a gente não vai contar aqui, justamente porque é um grande spoiler, né? A gente acha que faz Não leio. parte da experiência que você descubra o que acontece. E muito dessa história me lembrou dois filmes, na verdade. Um que é um livro, eu li o livro e existe adaptação, eu assisti só uma vez, em pedaços, eu não lembro muito bem da adaptação, mas eu lembro muito bem do livro, que é o As Virgens Suicidas. E em como toda a história delas também se passa através dos olhos de outras pessoas, e você vê claramente que aquelas meninas não estão bem, mas que a única coisa que os garotos conseguem lembrar com muita clareza é o quanto elas eram bonitas, mas eles nunca se preocuparam em saber além da beleza delas, né? Eles nunca se preocuparam em descobrir o que se passava na cabeça delas, até que, enfim, o desfecho acontece. Vocês devem imaginar pelo título da obra, né? E outro que me lembrou muito é um filme, eu quero lembrar de quem era, mas basicamente é Melancolia, que é um filme com a Kristen Dunst. Ele tem, eu acho que uns 15 anos. Eu acho, 20 anos por aí assim. Ele é bem antigo. Ele é um filme meio cult, que basicamente, e conforme esse planeta melancolia, enfim, vai se aproximando da Terra, a visão dele, essa personagem ela vai também entrando em estado de melancolia. E tem várias visualizações em que, sabe, uma coisa se relaciona a outra, e basicamente a gente está falando sobre a depressão feminina. Então, eu fazia muito essa conexão enquanto eu li o livro. E em como em todas essas obras é sempre a situação de esta mulher está passando por uma situação muito delicada e as pessoas ao redor dela ainda não caíram a ficha, só estão incomodadas porque ela não está agindo da forma que ela deveria agir. E me pegou muito isso, sabe? Eu não sei se está novamente é uma crítica também à sociedade coreana. A mulher como um objeto, né? Isso. E isso me levou a lembrar também que a sociedade coreana, por isso que eu também ia dizendo, tudo suposições, gente. Eu não sei se ela é uma militante zona dessa, assim como eu tô imaginando que eu não seja. sei se os outros livros dela têm isso também, né? Mas pelo menos o que eu entendi assim, foi isso também. Isso. Mas assim, e outro detalhe que é justamente todo esse cenário, né, político que a gente comenta, e tem o cenário social coreano, né, sul-coreano, onde eles não se dão bem com doenças mentais, por assim dizer. Como assim não se dão bem? Eles fingem que não existe. Então, é muito raro a gente ver uma celebridade sul-coreana ir para um programa de televisão e falar que tem TDAH, que possui transtorno de ansiedade, que possui borderline, porque para eles admitir que há algum problema com você é um sinal de fraqueza. Então, culturalmente, eles reprimem muito essa conversa, seja na mídia, seja no dia a dia, eles reprimem essa conversa justamente porque não faz parte dessa ideologia, né, dessa cultura deles, admitir que as pessoas às vezes ficam doentes e às vezes essas doenças são mentais. Então, eu penso muito também que todo esse cenário se desenrola muito porque socialmente não é aceito que uma pessoa esteja deprimida. É complicado.
Não tem um. Agora que tu falou de projeção, não tem um idol autista, né? Ninguém nunca apontou ninguém com autismo. É, Agora, recentemente, a gente tem tido uma leva. A gente tem a alguém Sammy, que é borderline. Se eu não me engano, não era complicado. borderline o dela, né? A solista. A Sammy, que tem. O JB, que a gente conhece, que tem transtorno de ansiedade. E ele fala abertamente sobre ter transtorno de ansiedade, tomar remédios para a ansiedade dele. E, se eu não me engano, em uma live, o Jungkook do BTS também admitiu que ele tem TDAH. Mas assim, Interessante. TEA, eu nunca vi algum idol admitir. A gente tem suposições, mas a gente nunca viu ao vivo. Enfim, é um livro complicado. Né? E tudo isso para dizer que é um livro complicado de ler. Eu não cheguei a conclusão nenhuma do que eu acho desse livro. Eu gostei da escrita da autora. Essa é uma coisa meio poética e tal. Acho Eu ia que falar isso, é bonito, né? A é gente tá vendo toda uma desgraça acontecer, mas é bonito, né? A forma como ela conta. do jeito que ela conta é bonita, eu gostei. É, mas assim, não vou dizer que eu gostei, porque é uma leitura muito complicada, né? Pra eu dizer que abre a boca pra dizer que eu gostei. Eu não gostei. Mas eu gosto da autora, de como ela escreveu todo o acontecimento, né? Não sei se eu recomendo a leitura, mas eu acho que é uma leitura interessante se você não tiver problema com todos os gatilhos que tem. Tem gatilho de tudo, tá? Não tem nem como numerar aqui os gatilhos, tem gatilho de tudo. Mas eu acho que se você não tem problema com isso, você devia ler, passar por essa experiência de leitura. Porque é um livro interessante. Eu fiquei curiosa para saber se os outros livros dela são assim, dessa mesma pegada, né? Porque esse livro é muito premiado, é hypado, ganhou prêmio, enfim. Então, sei lá, imagino que ela deve ter os livros nessa mesma, né, nessa mesma direção. Eu não sei, é complicado dar nota. Eu não sei se eu, como é que eu dou Uhum. nota para esse livro. Não, a gente vinha classificando entre gostei, É, amei e tal. é que eu, Eu eu, não eu sei. gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei, sabe? Não é um livro que eu leria de novo, por exemplo. Não é um livro Uhum. que eu. De verdade, eu fui ler. Eu não sei o que eu esperava quando eu fui ler, mas não era isso. Então eu não sei. Uhum. Eu acho que não é pra mim. Eu acho que a nota seria essa. Apesar de que eu tenho lido livros assim, né? A gente tem lido livros assim, né? A gente leu As Uhum. Sereias, que tinha também toda uma mensagem ali, né? Por trás. Sei que talvez não é que não seja pra mim. Neutro, eu vou botar neutro. Botar neutro, É. porque não é que eu não gostei. Eu gostei ali de como ele é escrito e tal. Mas é uma leitura complicada. Não tem essa nota complicada. É uma leitura interessante. O problema todo é como a história acaba, né? Eu acho que É, não nem necessariamente ela nem acaba, mas acaba, na como ela é verdade. desenvolvida, né? Ela é o que acontece, as coisas que vão acontecendo ali, né, se desenrolando Isso. ali, são O complicadas. processo, o processo é complicado, o processo Mas é a complexo. história é interessante, a mensagem é Isso. importante, né? O jeito como o autor escreve é interessante. Então eu gosto dessa parte. Vou colocar como neutro, então a minha nota. Eu acho que no meu caso, eu considero um gostei, principalmente porque eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui que eu gosto de finais que eles sejam meio desconfortáveis, aquela coisa do agridoce, etc. E eu acho que, apesar de ser uma grande tragédia, dos acontecimentos que vão, né, no desenrolar da história, serem umas grandes tragédias, a gente encontra um desconforto no final. Não vou dizer o porquê, mas acho que dá uma conclusão meio que satisfatória. Então, eu considero gostei, porque ele acaba sendo um livro que te bota pra pensar bastante. E eu sempre comento aqui que eu sinto falta de literatura que faça a gente pensar, porque geralmente as coisas estão sendo feitas tão do modo pra ser vendido,
para ser consumido muito rápido, para você fazer aquela leitura e pronto, acabou e viralize, etc. Então eu gosto de que esse livro, ao menos eu terminei tem 2 dias. E a gente está aqui refletindo ainda sobre ele, sobre tudo que aconteceu. Então, eu acho que é muito válido, eu acho que é muito necessário, inclusive, livros desse jeito. Não necessariamente que abordem desse jeito, né? Precisa Sobre acontecer determinados tudo assuntos. isso, né? Não precisa acontecer tudo. É porque acontece muita coisa. Então, assim, não precisa ter tudo o que aconteceu, né? Em outros livros. Mas o fato de ter uma discussão sobre determinados assuntos, né? Sobre assuntos sérios, sobre o patriarcado, sobre a forma como as mulheres são vistas como uma mantedora de lar e apenas um objeto, ou uma empregada. Inclusive, eu associei muito também com esse livro a música Labor. Eu não sei se vocês lembram de quando essa música viralizou. E eu lembrava muito porque é basicamente aquela coisa sobre como a mulher só serve como uma funcionária, né? É basicamente isso. E quando ela para de. Ela tira uma licença saúde, essa funcionária passa a ser um problema. Eu acho que é basicamente como eu poderia fazer essa review desse livro. Então, É por aí mesmo. Então, sabe, eu gostei justamente por isso, por ter uma crítica e você ter que pensar para chegar nessa crítica. Eu acho que eu gosto muito eu sempre gostei de muitos livros que façam a gente pensar sobre quando esse livro acaba e ele cumpre esse propósito. Então, eu acho que eu gostei. Favorita? Não chega a ser um dos meus favoritos. Exagerar também. E também não é pra tanto. Mas eu gostei sim dele ser um livro que faça a gente pensar e faça, né? Ele traz uma discussão importante, né? Eu sou muito woke pra dizer que eu não gostei de debater as coisas. Então, é basicamente isso. É isso, enfim. Você leu esse livro, deixa aí a sua opinião, se você acha que a gente viajou muito aqui, ou se você também entendeu isso. Se você conhece outros livros da autora que tem essa mesma, né, direção, queira recomendar também, pode deixar aí como sugestão. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente está aqui retornando, né, com os trabalhos, como dito anteriormente. A gente está aí buscando livros diferenciados para ler. A gente já está nessa proposta tem algum tempo, mas eu acho que a gente vai meio que engrenar muito nesse segundo semestre nessa direção. Então acompanhe a gente aí lendo e se surpreendendo com livros de acordo a cada 15 dias, de acordo com quando a gente for lendo. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e a gente se vê semana que vem. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.